Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitas notícias para a gente poder trazer. A partir desse momento, vamos dividir aí as principais notícias que ganharam ênfase aí no noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu até fiz uma colinha aqui hoje. É o seguinte, vamos falar muito sobre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, muita confusão aí com relação à situação de ingressos, certo? A gente vai fazer uma denúncia aqui. O Jorginho fazendo uma modificação na equipe titular. Vamos falar muito aqui sobre o julgamento lá no STJD, envolvendo aquela questão do esporte contra o Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre a situação aí do planejamento, reestrutura para 2023. Ontem, vários jogadores foram ventilados no Vasco da Gama. Hoje surgem novas especulações aí. Entre esses jogadores aí, o Michel, que jogou no Flamengo, né? Ou Michael, certo? E a gente vai falar aqui sobre a situação aí do Maracanã. E ontem o prefeito Eduardo Paes, ele se manifestou aí no que tangencia a reforma de São Januário. Então tem muitas novidades aí para a gente passar para você, torcedor Cruz Maltino. Me acompanhe até o final. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike. Os Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. 22 mil ingressos aí vendidos para esta partida. E é o seguinte, uma vergonha tremenda. A maioria desses ingressos aí foram parar na mão de cambista. E ontem a gente tomou conhecimento que verdadeiramente tinha cambista vendendo ingresso aí por 300, 400 reais. É uma vergonha. O clube precisa aí tomar medidas cabíveis para esses ingressos não ir parar na mão de terceiros, certo? Isso aí é renda desviada do Vasco da Gama. Muitas pessoas reclamando, inclusive ontem teve protesto lá em São Januário. Sobre a escalação, ontem novamente Nenê treinou na equipe titular no lugar do Alex Teixeira. Então deve ser a única modificação do Vasco com relação à última partida contra o Criciúma que a gente venceu de virada. Bem, meus amigos, a situação lá do julgamento do esporte, muitas pessoas nos perguntando, o julgamento só vai ocorrer no dia 3 de dezembro. Isto por conta da falta de representatividade aí da diretoria do Vasco da Gama, que não se manifestou e deixou para lá. Para vocês terem uma ideia, tá? O julgamento aí do jogo contra o Ceará com o Cuiabá vai acontecer agora no dia 27, amanhã. E deixaram do Vasco para outra semana, certo? O Vasco não reclamou, então ficou por isso mesmo. Situação aí envolvendo a situação aí do Maracanã, pessoal. O Vasco foi o único aí, junto com a 777 Partners, a W Torre e também a Legend, a fazer uma proposta para o governo do estado do Rio de Janeiro para que seja colocada aí melhorias para o estádio do Maracanã, investimento com relação à modernização. Então, as chances são muito grandes do Vasco aí administrar o Maracanã
Inclusive, amanhã é a entrega aí de todos os envelopes da licitação. E ontem o prefeito Eduardo Paes se manifestou sobre a situação aí da reforma de São Januário. Em parceria aí com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama vai fazer melhorias em torno ali de São Januário e no estádio para que possa aí comportar torcedores, porque o nosso estádio ficou pequeno. O site gigante bateu 80 mil visitas aí de pessoas procurando ingressos ontem. Então, o Vasco vai agilizar esse processo aí da reforma lá de São Januário em parceria com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes disse o seguinte, que após as eleições aí no final de semana, o Vasco já vai começar a tocar essa situação com a prefeitura. Deu uma paralisada por conta aí das eleições, mas que vai voltar. Bom, o seguinte, meus amigos, com relação a essa situação aí envolvendo reforços aí. Ontem a gente teve uma informação aí que o Vasco elogiou o trabalho do Jorginho, o trabalho do Jorginho ganhou força em São Januário, mas a permanência dele não está aí 100% com o martelo batido. Vários treinadores aí sendo especulados no Vasco da Gama, principalmente treinadores aí estrangeiros, certo? Como é o caso aí do Galhardo, que saiu ontem aí nos principais canais de YouTube e na mídia convencional. Ontem a gente teve uma informação que o Gerson, isso mesmo, segundo o Fábio Azevedo, o Gerson pode jogar no Vasco ano que vem. E hoje saiu aí uma matéria dizendo que o Michael, isso mesmo, que está lá no mundo árabe, que jogou muito aqui com a camisa do Goiás, do Flamengo, poderia vir jogar no Vasco da Gama, que a 777 Partners tem interesse nesse atleta aí. Então, muitos jogadores aí sendo especulados no Vasco. O Vasco vai ter aí uma folha mais enxuta para o próximo ano e a gente fica aguardando. Eu fico pensando o que pode dar errado, né? Agora, a gente vai ter treinador de ponta, vamos ter jogadores de nível de seleção, o Maracanã e também São Januário. O que pode dar errado aí é o que o pessoal está falando. 2023 aí que seja um ano onde essas coisas possam se concretizar, porque a gente vai cobrar aqui. A gente está repassando todas as notícias e se viesse o Michael para o Vasco da Gama, seria um reforço aí muito bem-vindo. Deixe aí nos comentários de vocês, certo? A sua respectiva opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!